Bom dia, hoje é quinta-feira, 11 de maio e começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Eu sou Natalina Nini e vamos juntos até às 9 horas da manhã. No programa desta quinta-feira, vamos falar sobre os direitos de pacientes em casos de erros médicos e também sobre os direitos do consumidor quando o assunto são os planos de saúde. Para tratar do tema, eu recebo o advogado Rodrigo Valejo Marsaioli. Bom dia, Rodrigo. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia. Prazer estar aqui com vocês. E também o coordenador do PROCON, Rafael Quaresma. Rafael, muito bom dia. Seja mais uma vez bem-vindo ao nosso programa. Muito bom dia. Obrigado pelo convite, Nathalie. Um abraço ao Rodrigo, ao telespectador. Um prazer participar. E se você quer enviar alguma pergunta, o tema que nós vamos começar a discutir logo mais, basta enviar para o e-mail que aparece aí na sua tela. Ficou mais fácil e rápido, pelo menos teoricamente, cancelar um plano de saúde no Brasil. Já está valendo a resolução da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, que padroniza o procedimento. A partir de agora, o cancelamento do plano ou exclusão de beneficiário nas modalidades individual, familiar ou coletiva acontece já a partir da solicitação feita. A regra vale para os contratos assinados após o dia 1º de janeiro de 1999 ou adaptados à regulamentação da Lei 9.656 de 98. Rafael, esta resolução é boa? O que de fato muda? Olha, penso que sim, não é? A resolução acabou de sair do forno, salvo engano, é da data de ontem, e agora a gente já vê como, na prática, isso vai se operacionalizar. Uma coisa é a normatização no campo teórico, outra coisa é como isso é absorvido e como isso é praticado no dia a dia. Nós entendemos que a padronização, esse mesmo tratamento dispensado a situações muito similares é produtivo e é positivo, não é? Porque facilita a vida do consumidor. E, de certa maneira, a resolução ela vem a contemplar aquilo que já era uma necessidade premente do consumidor. Muitos dos temas, é verdade, não passam pela esfera administrativa, ou seja, não chegam aos balcões do PROCON, porque muitas questões são de extrema urgência, relevância e o próprio procedimento administrativo impede ou acaba desestimulando o consumidor a optar pela via administrativa, de tal modo que ele acaba mesmo se socorrendo do Poder Judiciário, judicializando a questão, fazendo valer esse seu direito através do advogado de sua confiança. De tal modo que, nesse aspecto, me parece que haverá uma maior efetividade na esfera administrativa, uma possibilidade real e concreta de resolver pontualmente essa questão. Rapidamente, se a gente voltasse, Nathalie, lá atrás, se eu não me engano, era um projeto de lei 5196 de 2013, mas em 2013 foi anunciado com ponto e circunstância um projeto de fortalecimento dos PROCONs, não é? Se isso realmente vingar, né, já passou ali o tempo, digamos assim. Já estamos em 2017, Pois né? é, a agenda mudou, não é? Mas se esse projeto realmente vingasse, nós teríamos não um fortalecimento do PROCON, como foi divulgado à época, mas um empoderamento do consumidor para fazer valer esses direitos. Não apenas a questão do plano de saúde, mas outras basilares ali do dia a dia que poderiam ajudar ainda mais ou dar mais efetividade, diria até mais utilidade a essa esfera administrativa, esvaziando ou evitando que mais ações chegassem ao judiciário. Rodrigo, como que você avalia esta nova resolução? Você acredita que ela vai ser respeitada? Olha, acho que toda normatização, toda regra que você cria dentro do direito, ela vem com o intuito de melhorar, de agregar, de evoluir. A normatização da ANS ela é bem-vinda no sentido de que ela deixa um pouco mais clara esse relacionamento entre consumidor e plano de saúde. O que nós temos em tese que tentar imaginar, né, para não falar elocubrar, é justamente como os planos vão fazer o cumprimento dessa resolução. Ontem eu estava dando uma olhada na pauta, no teor da resolução, e me deparei com uma situação prática. Eu imagino o consumidor indo no balcão do plano de saúde e falando para o atendente, olha, eu quero cancelar meu plano. Quero cancelar meu plano. Pela instrução, de imediato o plano de saúde deve já emitir o comprovante de solicitação de cancelamento e depois vai processar, porque você tem a questão de verificar se está adimplente ou inadimplente, se a
possibilidade de cobrar multa, a cláusula penal, e isso tem previsão, né, na nova instrução. E aí eu pergunto, e se o atendente, por uma questão mercadológica do plano, resolve falar assim, eu vou verificar, eu não posso imprimir agora, daqui a pouco você volta, e aí vai mais um mês, mais outro mês, e vai gerando despesa, e o pedido inicial, a manifestação de vontade dele, se perde, exatamente. Essa é a minha preocupação maior. Mas que a resolução, ela trata de uma maneira mais clara, ela pontua situações em caso de rescisão, cancelamento e transição de um plano para o outro, isso ela é muito bem-vinda. Agora, o Rafael foi muito feliz no comentário. Vamos ver na prática como o dia a dia nessa situação vai acabar fazendo ser respeitado ou não esse regramento da ANS. Até porque a gente vê muitas regras que são muito bem-vindas e que não são cumpridas neste país, não é mesmo? A gente costuma dizer, a questão não é de falta de lei, não é? Aliás, a gente tem lei, normatização, disciplina para tudo. O problema é justamente fazer com que isso valha no dia a dia, não é? Quer dizer, que realmente essas disposições sejam efetivamente cumpridas. Então, o caso, sobretudo no Brasil, não é de falta de lei. A gente tem um cobertor aí geral, no nosso caso, o Código de Defesa do Consumidor, e lei setorizada, você falou da 9656 de 98, que é a lei de planos de saúde, ela disciplina e normatiza um pedaço, né, um tipo de relação dentre muitas no mercado de consumo. É muito bem-vinda? É muito bem-vinda. Mas veja, a própria lei por si só não esgota o assunto, tanto que, também como bem disse o Rodrigo, a gente tem as instruções normativas, as resoluções da agência reguladora para tentar alargar essa proteção, porque no dia a dia as variáveis são muitas, e aí nem sempre você encontra respaldo, resposta para tudo isso. Então, já que tem a lei, se ela for cumprida ou se der a ela efetividade, muito melhor. Rodrigo, você tocou num ponto bastante importante quando a gente fala da nova resolução com a questão da inadimplência. Antigamente, né, até antes de ontem, vamos dizer assim, quem estava inadimplente não podia cancelar o plano de saúde. Hoje, com esta nova resolução, pode? Pode. Pela nova resolução, você mesmo inadimplente, você tem o direito de cancelamento. Por quê? Porque as pessoas que compõem a Agência Nacional de Saúde, elas acabaram verificando que o plano de saúde tem meios próprios para fazer a cobrança. Ele pode ajuizar uma ação de cobrança, pode protestar eventualmente os boletos para fazer, pode inserir o nome no Serasa, ou seja, ele tem meios de coerção para efetuar essa cobrança. O grande X era que eles queriam muitas vezes condicionar o cancelamento ao pagamento. E isso é abusivo, isso é ilegal. Isso já muito claro, existe até regramento no Código de Defesa do Consumidor, não é nem na Lei de Plano de Saúde, que fala que essa conduta de cobrança é considerada abusiva. E em alguns casos gera até indenizações por dano moral quando ocorre essa situação. Então, nesse sentido, ela é bem-vinda. Ela deixa um pouco mais clara e coloca condicionantes para que o plano de saúde siga o procedimento de cancelamento. Essa falta de pagamento e eventual cobrança de cláusula penal, a cláusula penal o que é? Quando uma das partes rompe o contrato sem um motivo justo e por esse rompimento tem uma multa no contrato que faz jus a quem é prejudicado pela rescisão. Então o plano poderia verificar se é o caso de cobrar essa cláusula penal e inserir nessa cobrança também. Agora o importante para o telespectador e para os consumidores de uma maneira geral é que quando este cancelamento é motivado por uma má prestação de serviço do plano ou não atendimento das expectativas, aí este cancelamento ele é justificado. E a multa não pode ser aplicada. Torna vazia, como a gente fala. Não tem motivação para a cobrança da multa. E como é que o consumidor pode confirmar essa má prestação de serviço? Porque muitas vezes o que acontece, essa má prestação de serviço se dá por telefone, muitas vezes. Né? Como que ele pode assegurar que ele terá provas para quando quiser cancelar por má prestação de serviço, ele vai conseguir esse cancelamento e não vai ter ônus? Bom, você vai pelas formas de prova mais óbvias no judiciário, que nós verificamos. Presença de testemunha, alguém que esteja acompanhando, verifique, saiba da motivação. O segundo, eu acho que é bem conveniente também, pelo telefone, anotação do número de protocolo. Que tem que ser dado, né? Tem que ser dado. E por quê? Depois, se solicitado em juízo pelo número de protocolo a gravação, o plano tem que fornecer. É a obrigação dele. Está aí uma das imposições que o consumidor vem agregando no seu, vamos dizer, no seu repertório de direitos. Um deles é esse, que é justamente o acesso a esta gravação telefônica para confirmar os termos do que você está falando. Ela pode servir tanto para o bem como para o mal. Para o bem quando ajuda o consumidor, mas quando o consumidor não conta a verdade inteira, também muitas vezes acaba socorrendo o plano de saúde nesse sentido. Então, é nesse aspecto que são provas
primordiais. Agora, o principal, que eu sei que muitas pessoas não gostam, e às vezes a gente aqui na faculdade, nas aulas, orienta, fala com os alunos, sente, manda um e-mail, tente entrar no canal de acesso do plano de saúde, no Ombudsman ou na ouvidoria, porque hoje é obrigado a ter esse canal. Formaliza por um e-mail, que é sempre melhor. Rafael, uma das dúvidas de muitos consumidores de planos de saúde é que quando há o cancelamento, ele pede o cancelamento e é no meio do mês. E aí o plano de saúde, depois de alguns meses, vem com uma cobrança proporcional àquele período. Ele pode fazer essa cobrança? Então, eu confesso, eu não sei como é que está na resolução de ontem, né? Essa alteração em relação à cobrança. O que há é a possibilidade desse cancelamento. Me parece, aí precisaríamos verificar de fato a resolução, como se daria essa cobrança em termos proporcionais e também em relação às cláusulas do contrato, não é? Partindo da premissa de que os princípios norteadores do contrato, sobretudo boa-fé objetiva, enfim, sinceridade na vontade da contratação, tudo isso, se dissesse respeito à contraprestação efetivada, me parece que haveria essa possibilidade. Agora, é necessário verificar na resolução se ela presta essa disposição, se ela traz essa informação em relação à proporcionalidade. Com relação à situação anterior, apenas para complementar aqui também uma observação, nós não podemos utilizar essa situação de eventual inadimplência ou manifestação de vontade de cancelamento como forma de perpetuar a dívida do consumidor, não é? Porque senão, do contrário, a gente não consegue estancar aquela situação. Então, isso já não é permitido e não é tolerado em outras situações. Aliás, a questão da inadimplência é um risco natural de qualquer atividade empresarial prestada, seja fornecimento de produto, seja prestação de serviço, de tal modo que, se esse risco existe, o Rodrigo também bem disse, das pontuações ali, das ponderações possíveis de serem utilizadas por qualquer outro prestador de serviço que se vê com um consumidor inadimplente, né? Então, tem meios mesmo de coerção que são utilizados para satisfazer o direito do credor, mas não essa manifestação, não manter o consumidor filiado ao plano ou obrigatoriamente o plano por conta da dívida. Por conta disso, exatamente. Bom, a gente espera que essa nova resolução diminua também um dado que eu vou passar agora. O número de ações movidas contra planos de saúde dispararam em São Paulo. Só nos primeiros 3 meses deste ano foram julgadas 117 ações por dia de usuários inconformados, por exemplo, com a negativa de atendimento, rescisão de contrato por decisão da operadora ou aumento abusivo das mensalidades. Dados do Observatório da Judicialização da Saúde Suplementar do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da USP mostram que, na primeira instância, foram 4.775 decisões no primeiro trimestre, 10 vezes mais do que registrado, por exemplo, em 2011, há 6 anos atrás. Em segunda instância, onde os recursos são analisados, foram 2.606 decisões, 3 vezes mais que em 2011. Na opinião de vocês, os planos de saúde viraram armadilha para o consumidor? Nathalie, não diria assim, se você olhar no aspecto leigo do dia a dia, uma conversa aqui entre nós, você vai falar, poxa, é uma baita de uma armadilha. Mas eu acho que quando o Rafael fala que todo o prestador de serviço corre um risco na sua atividade, é justamente isso que o plano tem que ter em mente. Eu me proponho a ter um plano de saúde, administrar vidas e saúde para essas pessoas. Na medida em que eu me proponho a isso, eu sei que eu tenho o bônus, que é o meu lucro que eu vou ganhar, e tenho o ônus, que são as possibilidades das pessoas inconformadas com algumas negativas, com alguns atendimentos que não têm cobertura, de se insurgirem contra. E que eu tenho que saber administrar. Que você tem que saber, faz parte, se você faz um cálculo, e todo plano gosta muito de alegar isso, que olha, no valor que eu te cobro por mês, existe um risco, tem uma tabela atuarial, tudo, então você já conta com esse risco. Existem modelos matemáticos para isso, e nessa hora o plano gosta de jogar os modelos matemáticos, porque qualquer pessoa sã, ou como a gente fala no padrão do homem médio, não consegue compreender essas planilhas e os critérios que os planos usam. Então, já que eles têm esta faca e o queijo na mão na hora de propor os números, e nós aderimos, aceitamos quando assinamos o contrato, olha, eu não vejo por que então ter este rol de negativas de cobertura e o que a gente chama aqui de armadilha. Os planos, eles na verdade, eles
podem ser consideradas armadilhas, mas eles são armadilhas preparadas pelo poder público. Por que o poder público? Porque a função principal da saúde, pela Constituição brasileira, é do Estado. Sim. E nesta falha do Estado, nesta má prestação de serviço do Estado, nessa omissão do Estado em prestar uma saúde planos de saúde. Entram os planos como saúde suplementar, a título de complementação. E aí é que surge toda essa balbúrdia, né? O mercado privado regulando uma coisa que, de origem, deveria ser do poder público. A ineficiência do poder público caindo sempre no colo do brasileiro, né, Rafael? Você, como coordenador do PROCON, e que recebe, certamente, muitas reclamações de planos de saúde, você acredita que eles são uma armadilha? Olha, eu penso que sim, na medida em que nem sempre as informações principais são prestadas ao consumidor. Muitas das vezes as contratações são feitas com base em situações ou informações que, se o consumidor for analisar, elas não encontram respaldo, por exemplo, em cláusula contratual. Muitas das vezes os contratos não são disponibilizados previamente ao consumidor. Bom, isso por si só já é um complicador muito grande, não é? Como é que você vai contratar um serviço se você não tem ali minimamente os pontos dessa contratação, as cláusulas, as regras básicas? E também nem sempre aquilo que é informado, porque não é diferente no segmento do mercado de saúde aqui, do plano de saúde, nem sempre aquilo que é ofertado efetivamente é cumprido. Então nem sempre aquilo que é anunciado como um diferencial até para fidelizar o consumidor ou para justificar a opção dele pelo plano A, pelo plano B, quando ele vai ver aquilo que foi dito na oferta, verdadeiramente não se incorporou ao contrato, né? Então isso por si só já é uma armadilha. É uma prática comum apenas nesse segmento? Não, é uma prática de certa forma disseminada, porque se conta também, como disse o Rodrigo, com a ignorância do consumidor, né? Quando a gente pega ali o homem médio, o consumidor padrão, você não pode pegar nenhum que é extremamente consciente dos seus direitos, nem aquele hipossuficiente vulnerável ao extremo, mas nessa média essas informações passam despercebidas, e aí justamente isso por si só já é um agravante. E depois, como a relação é de trato sucessivo, esse contrato ele se protrai no tempo, com o passar dos meses e às vezes com o aniversário, com o passar do ano, outras surpresas vêm, não é? Seja índice de reajuste, seja uma técnica mais avançada de cobertura que o plano quer negar, quer dizer, a medicina evolui, não é possível que o direito não evolua. Sem também, dúvida. Né? E justamente se o contrato tem essa questão peculiar, particular, de trato sucessivo, ele precisa acompanhar as novas técnicas, as boas técnicas. Novas técnicas e boas técnicas. Eu acredito que essa seja uma do volume de ações que o escritório Marçaioli atende, imaginando que, como bem colocou o Rafael, muitas vezes as informações não ficam claras para o consumidor. Quais são os tipos mais comuns de ação e a mais absurda do ponto de vista de negativa de atendimento? Absurda? Vamos colocar pelas situações mais correntes que nós vemos, tá? A primeira delas, geralmente, é negativa recusa de atendimento, sobretudo com relação a tratamentos da medicina de alta complexidade ou de que a gente chama de novidade, né? É fato que a medicina evolui numa velocidade geométrica e o direito, quando quer, aritmética, né? Quando quer, porque o direito não consegue acompanhar. Então, a medicina está sempre um passo na frente. Só que a medicina, o principal objeto de tratamento dela é a vida humana. É o bem mais importante do ser humano, e o segundo é a liberdade de locomoção. O Rafael deve lembrar nas aulas de primeiro ano, na faculdade, os dois cursos mais importantes que se brincava é medicina e direito. Medicina porque cuida da vida, e direito porque cuida da liberdade de ir e vir. Bom, colocado isso, esses tratamentos de alta complexidade muitas vezes são objetos de negativa, quando há novidade. Por quê? Porque geralmente a novidade implica em um custo muito maior, tá? Quando você tem esse custo muito maior, você tem tratamentos, principalmente na área de câncer, oncologia, e na parte de cardiovascular e hemodinâmica, tratamentos muito caros. Muito caros. Então, com efetividade, os tratamentos têm potencial, possibilidade de êxito, de tratamento de cura do consumidor. Os planos negam. Outra grande quantidade nós temos bastante, reajustes abusivos nos percentuais do plano de saúde. Esse talvez seja o carro-chefe das ações hoje, nos últimos 3 anos que nós acompanhamos. O índice tem que acompanhar o quê, Rodrigo? Bom, o índice, na verdade, quando o plano é anterior à lei, ele tem que acompanhar o percentual fornecido pela ANS. A ANS fixa todo ano o valor de correção dos contratos. Após a lei de plano de saúde, o que acontece? Os planos, eles têm acesso à livre negociação com
um plano individual, familiar, empresarial, que você pode Em resumo, pactuar. ele pode aplicar qualquer tipo de índice que ele achar que deve. Só que esta aplicação, ela não é potestativa, ou seja, não é ao direito único e exclusivo do plano. O plano precisa provar, justificar que aquele percentual de 50%, 60%, 70%, 115% de um ano para um outro está sendo aumentado com uma maneira justificada. E aí é que vem, muitas vezes, a atuação, por exemplo, de organismos que nem o do Rafael, o PROCON. O PROCON vai em ti e fala, tudo bem, você está pedindo 115%, me justifica com uma conta matemática uma ciência, por que desse custo? O problema é que, até hoje, a experiência me mostra, e eu já sou advogado há 24 anos, eu não vi uma planilha atuarial de um plano juntado num processo de reajuste. A conta não vai fechar. Porque eles não têm como justificar, vamos dizer assim. É justificar o injustificável para esse reajuste. Então, muitas vezes, quando é considerado abusivo esse reajuste, o que acontece? O judiciário entra nessa discussão para equalizar essa desproporção entre o mais fraco consumidor e o plano de saúde. E o que ele faz? Ele faz regrando, dando uma referência. A referência passa a ser o índice da ANS. E nessas ações, quando você tem o reajuste abusivo, ele é declarado, ele vale dali para frente. Mas o judiciário também tem sido muito complacente com o pedido de repetição, ou seja, daqui para trás, o que você pagou a maior, você vai ter devolvido. Você vai ter devolvido. Antigamente, existia uma discussão muito grande no judiciário, 10 anos, 5 anos ou 3 anos. O STJ, o ano passado, em mais ou menos em outubro de 2016, acabou pacificando a discussão em 3 anos. Agora, a questão mais absurda, eu acho que eu vou contar o meu caso. Casei, lua de mel, fui viajar, voltei, era um seguro saúde. Quando eu voltei, comecei a arrumar a casa, uns 45 dias depois eu fui pedir a inclusão da minha esposa como dependente do plano. Fiz o requerimento formal, protocolei lá no plano de saúde. O plano de saúde, depois de 10 dias, manda a resposta que foi negado, porque não foi observado o período de 30 dias para solicitar adesão. Aí eu mandei uma contra-notificação, em resumo assim, depois de 30 dias, a Paula deixou de ser minha esposa? Se eu não me divorciei? Não veio resposta, tive que entrar com a ação. O juiz aqui, era até o juiz da Quinta Vara de Santos, o Dr. José Wilson, foi até bem sarcástico nos comentários, porque é uma coisa meio surreal, né? Surreal. E mandou incluí-la novamente e a sentença foi mantida. Então, esse caso eu acho que é bem peculiar para você ver o nível. Outras coisas que são meia lógicas você vai no teu oftalmologista. O plano cobre o oftalmologista, cobre o tratamento, mas não cobre um tratamento de uma determinada prótese com tal especificidade. E o plano resolve agir de médico. Eu acho que essa prótese não é boa, acho que essa aqui é mais barata e é a melhor. Então ele resolve interferir no julgamento, na decisão médica, o que não é tolerado até pelo Tribunal de Justiça, tem súmula a respeito. Eu já estourei esse primeiro bloco, mas antes da gente ir para o intervalo, eu preciso repercutir com os convidados uma notícia política que está em todos os jornais. Ontem nós falamos aqui sobre o depoimento do ex-presidente Lula ao juiz Sérgio Moro. Lula negou ser o dono do triplex no Guarujá. O Ministério Público Federal acusa o ex-presidente de ter recebido o imóvel como parte de propina da OAS, que tinha contratos com a Petrobras. No depoimento, Lula também falou sobre a acusação de lavagem de dinheiro e corrupção passiva. Ele é acusado de receber 3 milhões e 700 mil reais de propina, de forma dissimulada, segundo o Ministério Público, da empreiteira OAS. Em troca, a OAS seria a beneficiada em contratos com a Petrobras. Segundo o MPF, o dinheiro foi destinado ao ex-presidente por meio do apartamento e de reformas no imóvel, além também do pagamento da guarda de bens de Lula em um depósito da transportadora Graneiro. Lula confirmou para o juiz Sérgio Moro que visitou o imóvel no Guarujá porque a OAS pretendia vendê-lo para sua família, mas disse que não orientou nenhuma reforma no apartamento. Rapidamente, antes que o pessoal da minha coordenação me mate. Ter tido Lula depondo foi uma vitória para a justiça depois de tantas tentativas de adiamento. Mas ele não acrescentou nada novo naquele discurso que a gente já conhecia, embora tenha se contradito em muitos momentos, né? Eu acho que até no geral ele se saiu muito bem. Me pareceu, eu não vi todo o depoimento, mas a parte que eu assisti, achei que ele estava mais à vontade, até mais calmo, mais tranquilo do que aquele depoimento que ele prestou perante o juiz de Brasília, não é? Ali achei que a situação estava mais tensa a ele, exatamente. Agora,
Claro, a gente aqui não tem acesso ao processo, o processo está em franca evolução, né? Quer dizer, agora vem fase de alegações finais, para depois a sentença. Um aspecto só que me parece era o ponto central de toda a estratégia de defesa, ou pelo menos no interrogatório por ele prestado, é de que o fato de não existir a escritura, ele falou isso várias vezes, então me mostra a escritura, então me prova a escritura. Como se o fato de existir ou não a escritura fosse o único ponto específico para atribuir ou não a propriedade. Não é? E quando a gente fala ali na propriedade, a gente sabe da possibilidade da existência comum até de contratos de gaveta, de instrumentos particulares ou até mesmo nesse acerto, já que tudo é ilícito, a gente não vai querer licitude num aspecto específico, né? Porque a escritura é condição essencial para a compra e venda de bem imóvel, agora desde que tudo seja feito às claras, por baixo dos panos, é óbvio que você não vai ter isso, né? Então, esse aspecto, na minha concepção, não sou advogado do processo, não tenho acesso a sei lá quantas mil folhas lá existem, né? Teve até uma situação 100 mil? 100 mil eram só os documentos juntados, né? Que a própria defesa pediu, quer dizer, uma coisa que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região fez bem em reforçar, porque isso vai de encontro aos princípios basilares do direito. Como é que a própria defesa pleiteia a juntada de documentos, a princípio negada porque não tinha pertinência com o caso, depois deferida para evitar o cerceamento de defesa, e aí se cria essa teoria da conspiração. Agora, o aspecto é que esse argumento, na minha concepção, de certa maneira, é até pueril, não é só esse o ponto. E a acusação ali, Nathalie, não é da compra do imóvel, é da lavagem de dinheiro, ocultação de bens e por aí vai. Isso é feito de outra maneira que não através de escritura pública. Não acrescentou muito não, né? Não, eu acho que não. Eu acho até que a linguagem corporal dele, no depoimento, perdi uma hora da minha tarde ontem, um pouco da noite acompanhando, a linguagem corporal dele denota realmente um incômodo muito grande. Ele não estava... Com a mão, né? Ele estava muito bem preparado e orientado, mas ele estava bem incomodado. Ele passava a mão, bebia água, pegava o lenço, colocava... o óculos. O óculos, mas isso já era uma técnica que ele tinha quando o presidente, quando ele não estava preparado, era pego de calça curta com uma variante num questionamento, ele pode reparar, ele faz assim, ele pega o óculos, coloca, finge que dá uma lida para ele processar. Isso é uma técnica que tem de disposição, que a gente conversa bastante, aí o pessoal que mexe no meio de disposição de oratória sabe como ele faz. Ele é um expert nisso, ele foi o presidente da República, transitou nos lugares mais variados possíveis, ele sabe. Mas eu acho que, primeiro, ele não agregou muita coisa. Eu acho que é aquela sensação, Rafa, quando a gente está com o juiz, você fala assim, o juiz já formou o convencimento dele, posso bater aqui, ele não vai mudar uma vírgula do que ele já achou, ele já está convicto disso. Ele está evitando só um cerceamento de defesa, porque esse seria talvez o único rabicho para o Supremo dar guarida a ele se ele for preso. Eu acho que esse é mais ou menos o resumo da ópera na minha ótica. Vamos falar sobre as obras de desassoreamento dos canais de Santos. A Prefeitura deve terminar no sábado o trabalho dos canais 1, 2 e 3, que encheram por causa da última ressaca. Onde sempre passou água tem ficado assim, cheio de areia. O cenário virou comum para quem passa pelas praias de Santos. Eu tenho prestado atenção que tem muita areia sim. E eu também queria saber por quê. Ultimamente, como tem chovido muito, provoca mais rapidamente o assoreamento. A manutenção por parte dos órgãos competentes demora muito para acontecer. Desta vez, a ressaca movimentou cerca de 6 mil toneladas de areia em direção aos canais 1, 2 e 3. O volume é considerado pequeno em relação ao evento anterior, que aconteceu em setembro do ano passado. Porque nós não tivemos aí a interferência de ventos, então acabou colaborando aí para que o impacto fosse minimizado, né? Para retirar toda essa areia dos canais, a Prefeitura usa escavadeiras e caminhões desde o final do mês passado. São 42 viagens por dia até os bairros da Aparecida e Ponta da Praia, onde é depositada de volta. Desde abril do ano passado, foram 4 grandes ressacas que causaram a obstrução dos canais. E esse trabalho da Prefeitura de tirar os sedimentos dos canais e recolocar na ponta da praia é paliativo, não resolve o problema da erosão. A gente tem algumas interferências, né, que estão sendo estudadas por um corpo técnico da Prefeitura, em conjunto com instituições de ensino, né, do Estado, né, universidades, e juntamente com a Defesa Civil, que está capitaneando esse estudo, para achar a melhor alternativa, a melhor solução de engenharia
para evitar a erosão na ponta da praia. Isso pode ser, né, segundo os estudos mostram, que vai diminuir muito a influência desse desassoreamento na ponta da praia e, consequentemente, esse assoreamento mais para o lado dos canais 3, 2 e 1. Ou pelo menos amenizar, que uma vez que acabar com desassoreamento, isso não vai acontecer, porque a gente está numa região de frente para o mar, então suscetíveis às ressacas, isso aí não vai acabar nunca. A gente está só, no termo mais popular, enxugando o gelo. E no Caderno Regional desta quinta-feira, você vai ter todas as informações sobre a abertura do Hospital Municipal de Cubatão. O prefeito Ademário vai conversar com a imprensa sobre o assunto logo mais às 9 horas da manhã. Que nós tenhamos boas notícias. O Caderno Regional começa às 7h30 da noite. E a gente volta a conversar com o advogado Rodrigo Valejo Marçaioli e com o coordenador do PROCON de Santos, Rafael Quaresma. Você pode participar, basta enviar sua pergunta para o e-mail que aparece aí na tela. Eu queria retomar nossa discussão ainda um pouquinho sobre planos de saúde. É muito comum uma pessoa que tem plano de saúde tentar marcar uma consulta e aí a atendente do outro lado da linha pergunta, é particular ou é plano de saúde? A pessoa fala, é plano de saúde. Ah, para plano de saúde eu tenho só tal data. Particular você tem antes? Particular eu tenho antes. Isso pode acontecer? Olha, a ANS ela estabelece os prazos mínimos ali para prestação de serviço. E qual é o grande questionamento? O PROCON de Santos, até por conta de reclamações recepcionadas nesse sentido, Nathalie, fez uma... Na verdade, oficiou ali a carteira de médicos de uma das operadoras, não é? Talvez a maior da nossa região, justamente para indagar a esse respeito como se daria essa disponibilidade de agenda, não é? E há uma questão, de certa maneira, tormentosa, que é a obrigatoriedade do plano de prestar esse serviço, não necessariamente com determinado profissional, não necessariamente com determinado médico, não é? Então, eu preciso encontrar dentro da carteira do plano, aliás, esse é um aspecto daquela ideia inicial que nós falamos acerca do conhecimento prévio do consumidor. É importante o consumidor, antes de optar pela aquisição do plano, da contratação, verificar qual é a rede credenciada, porque muitas das vezes, o Rodrigo deu o exemplo dele, eu vou falar do meu agora, muitas das vezes você tem o plano e você usa o médico que não é do seu plano. Né? É verdade. Isso acontece com o pediatra das minhas filhas, que não é conveniado ao plano e, no entanto, a gente vai lá. A pediatra também da minha filha não é conveniada. Então, você sabe muito bem como é, eu que tenho duas, então, sofro dobrado, não é? Mas justamente essa é uma realidade, de certa maneira, me atenderia muito mais se eu optasse por alguém que fosse da rede de atendimento do plano, não é? E se nessa rede de atendimento há a disponibilidade, de acordo com os prazos de carência, 7 dias, 14 dias, 21 dias, salvo engano, para consulta até 30 dias, se não houve também mudança, preciso me apropriar dessa resolução, o plano em tese cumpre essa situação. E aí, quando nós fizemos rapidamente esse questionamento aos médicos, de uma forma muito cordata ali com os ofícios, muitos deles disseram, olha, não tenho como disponibilizar integralmente a minha agenda, não é? Porque eu atendo o plano, mas eu também atendo particulares. Então é feito de certa forma, uma divisão não necessariamente igualitária, e nessa divisão eu contemplo plano de saúde e eu contemplo a consulta particular. Um aspecto que é importante, isso nós vimos em alguns casos pontuais, médicos que atendem pelo plano de saúde cobrando como se fosse uma complementação, uma diferenciação pela consulta. Aí me parece que a situação foge à normalidade, não seria minimamente razoável, de tal modo que questões como essa precisam mesmo ser reportadas não apenas ao PROCON, mas sobretudo à ANS, porque a ANS fiscaliza as operadoras de plano de saúde. Então, essa questão é diferente. Não há problema nenhum de se ter essa relação direta, ou, obviamente, o PROCON, a ANS não tem e não querem ter essa ingerência no livre-arbítrio do médico. Não é? Agora, a gente não pode, obviamente, imaginar que aquele que optou por se conveniar não presta o serviço ao conveniado. Aí me parece que a situação foge mesmo da normalidade. Rapidamente, existe uma outra situação que a gente sempre vê com bastante frequência. Uma mulher grávida, ela faz todo o seu pré-natal com o médico, escolhe um médico. Esse médico é conveniado, né, durante toda a gravidez, passa todas as consultas pelo convênio. No entanto, há uma cobrança pelo parto, mesmo o médico sendo conveniado. Isso é legal? Não.
Não é. Eu acho, na verdade, que você se vale do momento de fraqueza ou de exposição, porque muitas vezes essa informação do parto ela só vem no 7º, 8º mês, no período pré-parto, efetivamente. O consumidor já criou um vínculo com o médico, já está em tratamento, não tem como mudar, vai dar uma guinada total para um outro obstetra ou ginecologista que está cuidando. É complicado, deixa uma situação no estado emocional que a mulher já está pela gravidez em si, agravado muito mais. Então essa situação não é. E corrobora com o que eu estou te falando, uma decisão numa ação civil pública do TRF da 3ª Região, determinando que, nesse sentido, essa cobrança a mais pelo parto é considerada ilegal e abusiva, pois expõe o consumidor a uma situação de fragilidade tão grande que ela é considerada abusiva. Então, nesses casos, eu entendo que essa postura não deve ser adotada, o jogo tem que ser aberto desde o começo, o médico ele não pode querer o melhor dos dois mundos. Sim. Ele não pode querer ser o plano para captar o cliente e depois, na hora de cobrar, não cobrar a tabela do plano e cobrar a sua tabela, que é a que melhor lhe conforta. É uma opção que ele tem que fazer. Ou eu vou seguir a vida do particular, da clínica particular, ou eu vou seguir com o plano como o indicador dos meus pacientes, que capta os meus pacientes. Com relação à sua consulta, uma sugestão, eu tive uma consulta, Rafael, sobre de um médico perguntando como proceder. O que eu sugeri é que, muito claro, quando a atendente fala assim, nos 5 dias da semana, dia tal e tal, nós reservamos a agenda inteirinha para o plano de saúde e os outros dias para o particular. O senhor tem plano ou não? Pergunta depois. Eu acho que fica uma coisa um pouco mais transparente, mais palatável para a pessoa que está do outro lado, tentando marcar a consulta. Não parece que ela está empurrando a consulta ou condicionando a consulta ao pagamento. Abrimos o último bloco do nosso programa com as notícias do Santos. O Peixe venceu o Paysandu e está nas quartas de final da Copa do Brasil. Em Belém, o alvinegro praiano venceu por 3-1. O Santos é o primeiro classificado para as quartas de final da Copa do Brasil. Após a definição do último, que deve acontecer no dia 1º de junho, a CBF vai sortear os confrontos da próxima fase. O Peixe volta a entrar em campo na estreia do Campeonato Brasileiro contra o Fluminense no domingo, às 11 horas da manhã, no Maracanã. E voltamos a conversar com o advogado Rodrigo Valejo Marçaioli, com o coordenador do PROCON de Santos, Rafael Quaresma. Eu queria dedicar esse último bloco a uma questão bastante séria, que são os erros médicos, né? Erro médico causa prejuízo não só financeiro, né, como muitas vezes um prejuízo que a gente não mensura quando a gente perde a vida a partir do erro médico. Quais são os direitos do consumidor com relação a esse assunto? O Código de Defesa, ele tem alguma ingerência sobre o assunto? Sem dúvida que sim, não é? O Código de Defesa do Consumidor estabelece e regula toda e qualquer relação jurídica de consumo, como acontece não apenas com o médico e paciente, mas também com o cliente e advogado, não é? Nós também, enquanto advogados, estamos sujeitos e submetidos às disciplinas, às normativas do Código de Defesa do Consumidor. Nesse aspecto, me parece que o Código ele é bastante... bem evoluído, digamos assim, em relação ao tipo de responsabilidade empregada, não é? Porque a gente trabalha ali com um critério ou com um tipo de responsabilidade que, de certa maneira, facilita a vida do consumidor ou abrevia o preenchimento de certos requisitos, porque nesses casos, muitas das vezes, não é? Nós temos a responsabilidade objetiva como regra e, portanto, a satisfação do preenchimento de 2 requisitos, a questão do dano, você falou do prejuízo. Nesses casos, ou em casos extremos, eu diria que o prejuízo é irreparável, não é? Nada conforta ou nada faz com que se retorne ao status anterior. Então, essa reparação com perdas e danos, com a indenização, enfim, é um paliativo, é uma forma encontrada para todo e qualquer problema, né? A solução para todo e qualquer problema, que é a compensação financeira. E a bem da verdade é que essa compensação financeira, muitas das vezes, está de fazer com que se tenha mesmo essa indenização. Mas ali nós temos a questão do dano e do nexo para desencadear responsabilidade não apenas ao médico, mas sobretudo ao hospital, a outros protagonistas aqui que participam dessa relação estabelecida. Nesse caso, ou nesses casos, talvez o mais aflitivo ali, isso fica muito fora do PROCON, sobretudo por conta dos danos pleiteados, não é?
O PROCON, por expressa vedação, não trabalha questões de dano moral, dano estético, verbas que naturalmente são pleiteadas ou são reclamadas pelo consumidor. Então isso, muitas das vezes, para não dizer sempre, acaba sendo resolvido na justiça, no Poder Judiciário. Agora, aqui me lembra justamente a questão de um comercial, não é? De um cartão de crédito que falava que tem o cartão para isso e para o resto você não tem preço, né? Tem outras coisas que não tem preço. Isso aqui é um exemplo, né? A gente não tem preço para mensurar o prejuízo, exatamente aquilo que é suportado não só pelo consumidor paciente, mas também pelos seus familiares, enfim, que absorvem toda essa carga. Doutor Rodrigo, certamente o escritório já atendeu algum caso relacionado a erro médico. Nós temos, assim, eu acho que no topo, as cirurgias estéticas causam muitas reclamações, são alvos de muitas reclamações. Em quais contextos as indenizações por danos morais, danos estéticos e danos materiais podem ser aplicadas? Infelizmente, Nathalie e Rafael, nós atendemos casos de erros médicos. A notícia que nós queremos dar é que não houvesse erros médicos, e o que se ocorreria é que fatalidades ocorressem pela ordem natural das coisas. O organismo do indivíduo não aguenta, acaba falecendo, vindo a óbito por conta disso. Porque toda cirurgia tem risco, né? Toda cirurgia tem risco. O que é obrigado é o hospital e o médico imprimirem o zelo, a boa técnica, os meios, a qualificação, tudo que estiver ao seu alcance naquele momento, para que ele possa salvar a vida do paciente. Lógico que existem limitações de caráter equipamentais, por exemplo, o hospital não está preparado para aquilo, ele, dentro do que ele tem, ele vai tentar. É mais ou menos que nem um hospital de campanha na guerra. O indivíduo vem todo fraturado, baleado, rasgado no meio de uma batalha. Ele vai salvar a vida. Vai tentar fazer o que dá com o que ele tem. Muitas vezes não teria um tratamento na Rússia muito melhor, mas está no Afeganistão. Não vai dar tempo de chegar, então nós temos que resolver ali com o que temos. Mas existem casos recorrentes de erro médico. Estéticos acontecem bastante, mas o estético tem uma válvula de escape muito grande e a discussão ela é bem abrangente na medida em que o procedimento estético ele é uma obrigação de resultado. Porque quando você quer mexer na estética, você consegue fazer uma simulação do, olha, eu quero aquilo, aquele padrão, e o médico, na hora que ele fala, não, nós vamos chegar àquilo, ou muito próximo disso, ele então se vincula com aquele resultado. No resto da medicina, a obrigação é de meio, é o que eu falei, tentar empregar os melhores meios, as melhores técnicas de cirurgia para que salve a vida do paciente. Na estética, há uma questão também muito subjetiva. Aquilo que está no começo e aquilo que se chegou na ótica clínica, na ótica médica, é o objetivo alcançado? Mas muitas vezes o consumidor, não, mas não é nada disso que eu queria sair que nem Angelina Jolie e não saí, eu saí muito pior, então eu não estou satisfeita com esse resultado. Então, isso é um critério subjetivo. Na questão, nas outras áreas médicas, nos hospitais, os casos que mais chamam a atenção e me preocupam bastante. A maior concentração de casos de infecção hospitalar, são muito grandes os casos de infecção hospitalar. Nos últimos 5 anos eu notei uma quantidade de erros médicos, e aí quando eu falo constatados, já com base em laudo pericial nos processos, de erros de anestesia. Muitos anestesistas abandonam o campo cirúrgico antes do paciente voltar àquela evolução entre o pós-cirúrgico e eles ter a plena consciência. E também alguns erros médicos na questão de ortopedia, sendo bastante comum, a ponto de casos de fratura no pé direito ou pé esquerdo, algumas coisas assim. E o que me chama a atenção é a rotina de protocolo que os médicos têm adotado. Antigamente, eu acho que o Rafael, Nathalie, eu ia no nosso pediatra, ele tocava na gente, examinava de cabo a rabo, olhava tudo. Hoje em dia o médico, ele olha o estetoscópio, parece que é um protocolo padrão, e ele às vezes deixa escapar casos. Nós vemos casos de quadro de febre amarela, quando na verdade é uma apendicite, ou uma diverticulite, alguma coisa que poderia... Que mata, exatamente, quando você vai ver é tarde demais. Então, nesse sentido, eu acho importante ter um pouco mais acurado o cuidado, a atenção do profissional da medicina, do médico, não os mais antigos, porque esse protocolo dos antigos é diferente, mas dos mais jovens, e aí serve como um alerta, porque cedo ou tarde, você adotando essa rotina meia desleixada de um protocolo padrão, você infelizmente vai estar aceitado no banco dos réus, no Poder Judiciário, não tenha dúvida disso. O nosso assunto é muito vasto, né? Nós ficaríamos aqui debatendo certamente mais 1 hora sobre problemas de plano de saúde e erros médicos, mas o nosso tempo acabou.
Rafael, mais uma vez, muito obrigado pela tua participação aqui no nosso programa. Seja sempre muito bem-vindo. Eu que agradeço o convite, sempre um prazer participar. Um abraço, telespectador, Rodrigo, Nathalie. Rodrigo, pela primeira vez aqui comigo, muito obrigada. Tenha sempre aqui na bancada um espaço para a gente estar debatendo temas bastante importantes e pertinentes para nossa população. Eu agradeço o convite, muito obrigado, muito satisfeito. Gosto de discutir direito em alto grau. O Rafael propiciou isso, meu abraço carinhoso para ele. Para vocês também, sucesso. Durante todo o dia você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo acessando o Santa Portal. Não esqueça de curtir nossa fanpage no Facebook e nossa página no Instagram e no Twitter. Eu volto amanhã às 8 horas da manhã. Tchau!